Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que é o versículo que tem servido como divisa desses 3 cultos em comemoração ao aniversário da nossa igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 27. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque hoje é o Senhor que aqui nos reúne como igreja Tua, para receber o nosso louvor, a nossa adoração e o reconhecimento de que até aqui o Senhor nos ajudou. Recebe a glória, recebe o louvor, porque sabemos que esta igreja só chegou até aqui porque o Senhor foi fiel a ela. O Senhor a guardou, o Senhor a sustentou, o Senhor a protegeu e o Senhor a abençoou. Que o Senhor use esta noite, esta palavra, tudo que está sendo feito aqui, para continuar a abençoando, a edificando, e que tudo seja assim, para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Este tem sido o tema, tem sido o moto, tem sido a expressão, a palavra que tem dado norte, dirigido as nossas ações de forma muito especial neste ano e talvez também para os próximos, no nosso desejo, no nosso anseio de sermos uma igreja conforme o modelo do Novo Testamento. É isso que queremos ser. Assim como Jesus teve uma igreja em Corinto, assim como Jesus teve a sua igreja em Filipos, teve a sua igreja em Laodiceia, teve a sua igreja em Éfeso, queremos ser a igreja de Jesus no Brás. Que no futuro os cristãos digam: Jesus teve uma igreja sua no Brás. Queremos ser essa igreja. E quando nós dizemos que a igreja somos nós, logo nos vem à mente a ideia, a verdade, de que a igreja não é o templo. Por mais que amemos o nosso templo, por mais que cuidemos dele, nós somos sim uma igreja local, mas o local em que nos reunimos não é a igreja. A igreja de Jesus não é feita de pedras, de tijolos, de areia e argamassa. A igreja de Jesus é feita por pessoas. A igreja de Jesus é constituída por pessoas de carne e osso, como eu e você, mas pessoas amadas pelo Deus Pai, remidas pelo Deus Filho, seu sangue, e seladas com o selo do Deus Espírito. A igreja somos nós. Como vai dizer o apóstolo Paulo aqui nesse versículo tão singelo, eu diria, da sua carta, no capítulo de número 12,
o versículo 27, vós sois, ele é enfático. Ele não diz, vós sereis, e nem diz, vocês foram, não são mais. Vocês se desviaram, vocês pecaram, agora não são mais. Ele não diz isso. Ele diz, vós sois, tempo presente, agora, hoje. E é interessante para quem ele está primeiramente dizendo, endereçando esse vós sois, esse encorajador, vós sois. Ele está falando à igreja de Corinto. Uma das igrejas mais abençoadas espiritualmente, não faltava dons nessa igreja, mas que de forma paradoxal, não faltavam também problemas. Era uma igreja onde não faltavam dons e também não faltavam problemas, e diga-se de passagem, problemas seríssimos. Problemas graves que fez com que o apóstolo tivesse que escrever a sua carta. Suas duas cartas, ainda tem uma que parece que se perdeu. Ou seja, foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo, mas nem por causa desses problemas, dessas dificuldades, dessas limitações, dessas fragilidades, em alguns momentos dessas carnalidades, ele deixou de dizer, vocês são santos. Vocês são amados de Deus Pai. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente, ou seja, cada um de vocês são membros desse corpo. Olha que coisa mais encorajadora você ouvir de um líder espiritual como o apóstolo Paulo, ordenado por Deus e pelo seu Espírito, dizer a essa igreja e a nós hoje também, vós sois o corpo de Cristo. Aleluia. Porém, o que significa na prática nós afirmarmos que a igreja somos nós? A igreja não é esse lugar. Esse lugar serve à igreja. Mas a igreja somos nós, as pessoas. O que significa na prática afirmar isso? Baseado nesse texto e também em outros textos que testemunham dessa verdade para nós. Quando nós dizemos a igreja somos nós, biblicamente falando, nós estamos dizendo que em Cristo Deus nos fez a todos sacerdotes, todos nós, sem exceção, todos os que estão em Cristo, o sumo sacerdote, foram feitos por Ele, seus sacerdotes. Ou seja, eu que estou aqui hoje nesse púlpito, esses irmãos que estão aqui hoje, nesse lindo coral, não são mais sacerdotes que você. Nós não somos. Nós não somos uma elite espiritual separada para servir ao povo comum. Não, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não há essa divisão mais. Não existe um grupo mais consagrado. No Novo Testamento, por causa do que Cristo fez na cruz, todos nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Sem distinção. O apóstolo João vai dizer lá no Apocalipse capítulo 1:5, há aquele que nos ama, Jesus, e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes. Nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Louvado seja o Senhor. Isso significa que por causa de Cristo, e porque o que Ele fez na cruz por nós, todos nós, sem nenhuma exceção, temos acesso direto a Deus. Pelo sangue do Cordeiro nós entramos no Santo dos Santos. O véu foi rasgado e foi aberto um novo e vivo caminho pelo qual podemos adentrar, lavados com água limpa, cobertos pelo sangue de Jesus.
Não precisamos mais de mediadores, já temos o nosso sumo sacerdote que é Cristo, e por meio dele nos achegamos a Deus, a sua presença, e podemos adentrar esse Santo dos Santos e entregar a Ele as nossas orações, e não apenas as nossas orações em nosso favor, mas as nossas orações também em favor de outros, e Ele ouve. E Ele responde, porque Ele é fiel. Você já não teve a experiência de um dia orar por alguém, e esse alguém depois chegar e dizer a você, testemunhar, que ele se sentiu aliviado, que ele se sentiu liberto de uma opressão, que de alguma forma Deus ouviu aquela oração, Deus respondeu, Deus derramou graça sobre ele, Deus o libertou, Deus o abençoou. Você já não teve essa experiência? Sabe por que isso acontece? Porque Deus fez de você em Jesus um sacerdote dele. Por isso, ore por pessoas, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pela sua igreja. E também peça orações àqueles que você sabe são feitos também sacerdotes de Jesus. Porque, como diz Tiago, a oração de um justo tem muito poder. Então vamos orar, irmãos, porque nós temos acesso a Deus, e Ele ouve as nossas orações, por pura graça e para a glória dEle. Mas quando nós dizemos que a igreja somos nós não estamos apenas afirmando que todos nós, cobertos pelo sangue da cruz, fomos feitos sacerdotes. Essa divisão aqui dessa plataforma é apenas funcional. Não é uma questão de espiritualidade, é uma questão só de funcionalidade. O louvor que Deus ouve é de todos nós. A grande plateia aqui não somos nós, a grande plateia é Jesus. O culto é para Ele, é para a glória dEle. Mas quando dizemos que a igreja somos nós também estamos dizendo que todos nós, em Cristo, fazemos parte do seu corpo. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente, ou seja, cada um de vocês, membros desse corpo. Agora, isso não significa que todo mundo faz a mesma coisa. Por exemplo, sexta-feira, eu estava conversando com 2 irmãos, e eles me dizendo assim, que eles amariam muito participar do coro masculino. E eu respondi, olha, no meu caso, por amor à igreja, eu não. Porque não vai dar certo, eu vou estragar qualquer música, eu garanto a você. Então, meu lugar não é lá. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na sequência, na igreja, Deus designou alguns, não todos. Alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os santos, os que administram, os que falam variedades de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? E claro que a resposta é não. Por quê? Porque somos um corpo. Alguns Deus colocou como mãos, outros Deus colocou como olhos, outros Deus colocou como boca. Assim se forma o corpo, e a Bíblia diz que é Deus quem distribui os dons, as capacidades, segundo Ele quer. Que Ele sabe como formar o corpo. O apóstolo Pedro vai nos ajudar, dizendo assim, 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, o que define a função
de cada um de nós nesse corpo, embora todos nós sejamos sacerdotes de Cristo, chamados a entrarmos no Santo dos Santos, a interceder, a ministrar aos santos, contudo, o que define o que cada um vai fazer, qual a função que cada um vai desempenhar, é o dom recebido. Por soberana vontade e decisão de Deus, você recebeu um dom. Você recebeu pelo menos um dom. Esse dom é uma capacidade. É um poder do próprio Jesus, é dele esse poder, mas ele compartilha uma fração desse poder com você, fazendo de você um depositário da graça. Por isso que eu te pergunto, você tem servido a Deus, a Jesus, ao corpo dele, à sua igreja, por meio do dom que você recebeu dele? Porque você foi feito um vaso cheio de graça, que quando essa graça transborda, ela abençoa muita gente, a fim de que você não seja como uma uva que seca no pé, que murcha, sem ter abençoado os outros com o seu suco e o seu sabor. Que coisa mais triste. Ali numa uva a bênção, a graça. Mas se ela morre no pé, tudo aquilo morre com ela. Você tem servido conforme o dom que você recebeu? Para que você não seja como uma vela que nunca saiu da caixa, nunca foi acesa, nunca se desgastou, é verdade, mas também nunca iluminou. A vela foi feita para se desgastar mesmo. Porque enquanto ela se desgasta, ela ilumina. Foi para isso que ela foi feita. Não tenha medo de se desgastar, não. Um lápis que não se desgasta ali no papel nunca escreve nada. Para que você não seja como um grão de trigo que passou a vida inteira se preservando, nunca se entregou à terra e por isso nunca frutificou. Como diz a boa teologia, não existe sequer um crente que possua todos os dons pelos quais ele possa dizer, não preciso de você. Mas também não existe sequer um crente que não tenha recebido pelo menos um dom de Deus pelo qual ele não possa servir. Como diz o pastor Vieira, fiquei sabendo, pastor que pastoreou essa igreja por 30 anos, é atribuída a seguinte frase a ele: não existe crente desdondado. Não existe crente desdondado. Você recebeu um dom da parte do Senhor, pelo menos um. Você é um depositário da graça divina. Que essa graça que Deus confiou, que Deus derramou sobre você, ela transborde para a bênção de muitos. Você é abençoado para abençoar. É pouco Deus abençoar a sua vida. É pouco para Ele. Ele quer fazer da sua vida uma bênção. Sê tu uma bênção. Em nome de Jesus. Tenha coragem. Em nome de Jesus, você é muito útil para o reino de Deus. E terceiro, irmãos, quando nós dizemos a igreja somos nós, queremos dizer também que todos nós, sem exceção, somos testemunhas.
Nós somos testemunhas, fomos feitos testemunhas. Um pastor já disse, e é verdade, que sal, para salgar, precisa sair do saleiro. Sal que não sai do saleiro não salga. Por isso que, se nós que somos a igreja, queremos de fato, e se é que queremos, mas se queremos de fato cumprirmos com a nossa vocação de sermos sal da terra e luz do mundo, sabe onde a gente precisa estar? No mundo. Não para ser dele, mas para cumprirmos a nossa função em relação a ele. Não se esconde uma lâmpada, uma candeia debaixo da cama. Foi Jesus que disse. Jesus também orou a Deus, ao Pai, pedindo: Senhor, Pai, peço-lhe, não peço que os tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas eu não peço que os tires do mundo. Aliás, eu os envio, como o Senhor me enviou. E Ele ainda vai dizer, antes de subir aos céus, a promessa: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E essa promessa já se cumpriu. O Espírito Santo já foi derramado. Nós já fomos imbuídos de poder do Espírito Santo para sermos suas testemunhas, não só dentro dos 4 cantos desse templo, mas nos 4 cantos do mundo. Porque o campo é o mundo. Aqui, você sabe o que é aqui? Aqui, irmãos, aqui é o posto de gasolina. A gente vem aqui, é reabastecido, para depois seguir. Sabe o que é aqui, irmãos? Aqui é o rancho. Fiquei sabendo que o pessoal que trabalha na roça tem um rancho, e tem uma hora que eles se reúnem lá no rancho para se refortalecerem, com água, com pão, com conversa, e depois voltam ao trabalho, para a roça. Aqui é o vestiário, que o time se reúne para receber novas orientações, e depois seguir de volta ao campo, porque o campo é o mundo. É lá que nós somos testemunhas. Eu me lembro até hoje, a igreja onde eu era seminarista, nosso pastor colocou uma placa na saída da igreja, para que todos os que tinham participado do culto, antes de irem para as casas, para a rua, para o mundo, lessem o que estava escrito. E o que estava escrito é: você está entrando no campo missionário. Então amanhã, quando você chegar no seu serviço, diga para você mesmo: eu não estou aqui só para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui só para cumprir um horário. Eu não estou aqui só para realizar uma tarefa. Eu estou aqui como testemunha de Jesus para cumprir a missão. Como Ele mesmo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nossa igreja, a PIB do Brás, está completando hoje, ontem comemoramos 113 anos. 113 anos de história. E também 113 anos de lutas, mas também 113 anos de vitória para a glória de Deus.
Por isso podemos dizer, como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. A minha oração, irmãos, é que Deus continue fazendo desta igreja, em outras palavras, de nós, um sacerdócio real, um corpo santo e uma testemunha fiel, para a salvação de muitos, para a nossa alegria e para a glória de Deus. Que assim seja e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.